1 hora de atraso. Rodrigo, mas estão sendo levadas as crianças de volta às casas. Estudantes que moram no sítio e o transporte passa para pegar, para ter aula à tarde e depois retornam para suas casas, para os seus sítios, fazendas, chácaras no município de Ocauçu. Até bem pouco tempo, o serviço era prestado a partir das 5h15. No Pau da Viola estava todo mundo já dentro do biribão e pegando a cabriteira. Alguém entendeu por bem atrasar em 1 hora. Sempre ficava um ou outro para trás. Não. Quem resolveu mudar não depende e nem tem filho para utilizar esse serviço, que não é favor. A obrigação não é só de Ocauçu. Reportagem. Nos vídeos gravados durante a noite na zona rural de Ocauçu, quase não dá para ver os ônibus escolares se aproximando. Dá uma olhada, que absurdo. A Tainá tem 3 filhos que utilizam o transporte escolar diariamente até o sítio onde moram. Segundo ela, há uma semana, o ônibus que saía da porta da escola por volta das 5h15 da tarde, agora só pega os alunos às 6h20. Tinha 2 ônibus que pegava a turma daqui, que saía às 5h10, e as minhas crianças chegavam em casa mais ou menos umas 5h30. E daí agora eles falaram que não foi cortada a verba, que o Tribunal de Contas veio e falou que não podia estar acontecendo aquilo. E aí eles tiraram agora as crianças, as minhas ainda não chegam às 6h30, mas como vocês podem ver, tem mais crianças que chegam mais tarde ainda. Ou seja, tinham 2 ônibus, um às 5 e pouco e outro às 6h20, agora só ficou das 6h20 e juntou todas as turmas aí num ônibus só. Isso, porque eles falaram que não pode ter esse gasto de 2 ônibus, apenas um. A Alice também está inconformada. Segundo ela, com a mudança, o filho de 6 anos, que costumava chegar em casa por volta das 6 horas da tarde, agora só está de volta da escola às 7h30 da noite. E ela só ficou sabendo da mudança 2 dias antes, por meio de um bilhete. A gente recebeu na sexta-feira esse bilhete, que ia haver mudança no transporte. Na segunda já mudaram o horário. Aí as crianças que chegavam 6 horas em casa começou a chegar às 7h30 da noite. Eles alegam que dão alimento, mas não justifica, né, o horário que eles estão chegando. A Lucinéia explica que em Ocauçu existem 2 escolas municipais e uma estadual. E a situação é a mesma para todos os alunos que moram na zona rural. Mas os mais prejudicados são os mais novos, da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, que terminam as aulas mais cedo. O filho dela, de 7 anos, foi um dos prejudicados. Tá com uma semana, né, que aconteceu isso. Antes, meu filho saía às 5h10, né, da escola e 5h30 estava em casa. E agora ele está saindo às 5h35, né, e está chegando às 8 horas da noite. E nesse daí, ontem e hoje, não estava querendo nem vir na escola. Porque seu filho nem está querendo vir mais? Não está querendo vir. Não está se alimentando mais, porque o intervalo dele está aqui esperando mais de 1 hora para poder ir embora dentro da escola. Eles dão pão, um dia pão com mortandela, outro dia com frango, e aí chega em casa, não tem quer jantar. Mas não quer jantar. E as tarefas também tá difícil de fazer, porque já chega 8 horas, a gente do sítio, no máximo 9 horas tem regra para a gente dormir, porque tem que levantar de manhã. Então está sendo difícil, a gente não está tendo contato com os filhos da gente, né? Vocês dependem desse transporte? Nós dependemos do transporte. A prefeitura alegou que o corte foi feito por uma necessidade de reestruturação do transporte escolar, visando principalmente a economia de combustível. Ainda segundo a administração municipal, os veículos da frota da educação percorrem diariamente 1.447 quilômetros. O município tem uma área territorial muito extensa, né, em torno de 480 quilômetros. Foi necessário fazer essa adequação, como eu disse, também pela economia, mas também em razão dos horários que foram modificados pela rede estadual. Outro ponto necessário a esclarecer é que o tempo de viagem ele sempre foi longe em razão da distância de algumas linhas que o município tem pela própria extensão territorial. Então, o tempo de viagem ele sempre existiu. O que acontece é que, de fato, com essa readequação, talvez, como eu disse, os alunos chegam às 19h30,
pode ser que eles cheguem um pouco mais tarde em casa. A gente entende que talvez é cansativo, que talvez seja longe, mas nós temos essa barreira de extensão que o município tem, que infelizmente é grande. O representante da prefeitura disse ainda que, para minimizar os impactos causados pela medida, o horário das aulas também foi alterado. E durante o período de espera pelo transporte, os alunos permanecem dentro das escolas. Eles estão assistidos por professores, inspetores de aluno, auxiliares de desenvolvimento escolar. Eles desenvolvem as atividades de tarefa extra-classe junto com professores auxiliares. Eles têm atividades lúdicas, recebem lanche. Então, assim, também visa-se uma melhor forma de se dar o aprendizado ao aluno, né? Inconformadas, algumas mães de alunos recorreram ao Ministério Público. Olha, eu espero uma solução, né? Porque aqui o prefeito falou que era para a gente ir atrás dos nossos direitos, porque ele não tinha mais o que fazer. Que aqui, para ele não vem verba para o transporte escolar, que a verba só que sai para os ônibus é da prefeitura. Eu nunca vi isso na minha vida, mas tudo bem, ele falou. E que era pra gente tá indo atrás dos nossos direitos. E agora eles pediram pra gente estar aguardando de 10 a 15 dias para ter um retorno.